Olá, boiadeiros e produtores, sejam muito bem-vindos a mais um AgriTalks. Estou aqui hoje com o nosso amigo Andremar do Vale. Seja bem-vindo. Obrigado, Cássio. Obrigado por mais uma oportunidade da gente estar aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que é dor de muita gente no campo passa e se pergunta como melhorar esse perfil. Nós vamos falar sobre retenção, descoberta e treinamento de talentos. E eu trago para isso um amigo, um colega, João Danilo. Vou deixar você se apresentar, João. Eu acho que vai fazer melhor do que eu. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, né, Andremar e Cássio. Eu sou o João Danilo, sou médico veterinário. Hoje eu sou responsável pela área de treinamentos e desenvolvimento da Nutron Cargill, foco principalmente em representantes e franqueados. A gente trabalha um pouquinho com o time direto, né? Para mim é uma grande oportunidade para estar aqui, né? Estar aqui com vocês para falar para as pessoas do agro de um assunto que é uma das paixões que eu tenho, que é falar sobre desenvolvimento, sobre capacitação, porque isso aí tem impacto na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional, né? Então espero poder contribuir um pouquinho com as pessoas que vão nos acompanhar aí. Essa é uma missão boa, né, Andremar? Porque lidar com pessoas é uma tarefa complexa. Hoje eu acho que é o principal gargalo de qualquer produção, independente do agro, independente do setor. A gestão de pessoas é o foco principal de qualquer sucesso ou fracasso. Bom, como é que você vê essa situação hoje? A gente falava um pouquinho pré-programa sobre essa mudança de paradigma, sobre novos direcionamentos, novas exigências de mercado, né? E esse é um lado comum. Todo mundo fala que não existem pessoas qualificadas, não existe qualificação. Você acha que é isso mesmo? Esse é o ponto? Sim, tem parte disso aí a gente pode enxergar como verdade, outros com algumas barreiras, né? E eu até vou começar um pouquinho antes ali, né? Você citou aí de gestão de pessoas, o desafio, né? O Cássio citou ali do desafio. E lá atrás, alguns anos atrás, não vou falar quantos anos atrás, quando eu decidi fazer veterinária, um dos objetivos era porque eu não queria trabalhar com pessoas, né? Então eu tinha uma barreira que era trabalhar com pessoas, e hoje não tem nada. E aí a inexperiência, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente depende de pessoas, e a posição que às vezes a gente ocupa acaba tendo a necessidade de trabalhar, de gerir outras pessoas, né? E a gente começa a enxergar, será que a gente tem as pessoas capacitadas para o que a gente precisa? Será que as pessoas querem fazer o que a gente precisa ali, né? E a gente começa a criar algumas barreiras, né? De identificar que às vezes a gente não traz uma tecnologia nova porque eu não tenho pessoas, principalmente no campo, preparadas para isso, né? Só que essa dor, ela é do campo, ela é da cidade, é para todos os lados, né? A necessidade de desenvolver ou acompanhar a velocidade com que está chegando algumas coisas, ela é muito grande. Então, a todo momento a gente vai deparar com alguma atividade que a gente não tem pessoas que às vezes estão aptas ou estão totalmente preparadas para isso, né? No agro, às vezes fica um pouco mais evidente, porque a gente vive do agro, então a gente está vendo ali e é um pouco mais conservador, mas essa dor é presente lá e é presente em qualquer lugar, né? Só a gente precisa, nós como do dia a dia e os gestores, tentar tirar um pouquinho isso aí da frente, porque a gente vai encontrar pessoas que ainda não estão capacitadas, mas que podem se capacitar para atuar, né? Então essa dor, ela é possível a gente conseguir contornar ela ou minimizar ela, né? Sim. Eu acho importante na sua fala uma colocação do minimizar isso, né? Eu me deparei com uma situação nessa semana passada sobre um erro simples de comunicação. Quem gostaria de ter um resultado não estava se comunicando na linguagem adequada de quem estava recebendo a função. Isso provocava um estresse imenso dos dois lados. E esse simples fato de não perceber uma comunicação clara ou não perceber valores, por exemplo, né?
Mas os seus valores pessoais, quando você tem um empregado, eles deixam de ser só seus valores pessoais. Você precisa estabelecer os valores da sua empresa para que esse funcionário receba esses valores, né? A gente fala muito disso dentro da empresa, né? E assim, você trouxe um ponto aí, né? A comunicação. Acho que para a gente trabalhar com pessoas ou conviver no nosso dia a dia, a comunicação ela precisa ser muito eficiente. E a comunicação eficiente, um dos pontos chaves é a gente adequar a nossa linguagem a quem a gente está comunicando. Então, às vezes a gente não tem clareza e a gente fica frustrado porque a pessoa não conseguiu executar a atividade e a outra pessoa também não, às vezes não compreendeu o que foi pedido, o que foi solicitado, né? Então é um desafio grande, né? E aí, assim, o gestor ele tem um papel primordial de melhorar essa comunicação, né? De trabalhar isso aí. E tudo que a gente passa ali, uma atividade, na hora que vai desenvolver alguém, a gente está comunicando. E sem dúvida nenhuma, esse é um dos pontos de alto desafio para a gente, e um ponto de risco para a gente chegar a um insucesso, né? Não conseguir trabalhar bem, né? Muito bem lembrado aí, André. Sim. E eu vejo também, João, por conta dessa situação, como você comentou, né? Às vezes a gente escolhe uma profissão por não gostar de pessoas e achar que, poxa, eu vou lidar com animais, ou vou lidar com a produção e vou estar livre disso. Muito pelo contrário, né? Acho que você citou muito bem. E como o mundo dá voltas, né? Porque olha só, você escolheu a carreira de veterinário e está lidando hoje diretamente com essas situações todas, né? Treinamentos, melhoria de performance. Tem realmente as mudanças que a vida nos traz e que a gente precisa estar preparado para isso tudo quando eventualmente acontecer aí no dia a dia, né, André Maia? Isso. É uma questão bem importante, porque eu acho que quem fez agrárias normalmente pensou nessa raiz, né? Eu vou lidar com animais, ou eu vou lidar com lavoura, ou eu vou diminuir o meu contato com pessoas, né? E às vezes isso se torna ineficiente. Eu mesmo também tinha essa mesma visão. Às vezes era, eu vou ter uma vida um pouco mais, vou me dedicar mais a isso ou aquilo. E, enfim, senão a sua raiz, o seu trabalho depende enormemente das pessoas que te cercam, né? E aí, você citou lá atrás, eu pensava nisso, não trabalhar com pessoas, e hoje eu trabalho muito. Hoje eu quase não vejo os animais ali, os bovinos de corte, bovinos de leite, tá muito nesse dia a dia. E a gente vê o quanto a gente precisa trabalhar, né, na nossa pessoa, né, no autoconhecimento, para que a gente possa trabalhar com outras pessoas, né? Então, eu tive que quebrar algumas barreiras que eu tinha para conseguir trabalhar. E isso no dia a dia, quem vai trabalhar com gestão de pessoas, ele precisa quebrar algumas barreiras autoimpostas. Que a gente coloca algumas barreiras que acabam limitando. A comunicação é uma delas. Eu vou explicar e não vai entender. Né? E às vezes a gente quer explicar mais do que deveria, porque você tem, às vezes, pessoas com maturidade, conhecimento diferente. Ou o contrário. A gente contrata algumas pessoas, às vezes ela não está muito bem preparada para a atividade, e a gente não comunica bem, acha que a pessoa deveria estar pronta, saber tudo. E aí vem as frustrações, né? De novo, olhar as pessoas, trabalhar bem as pessoas, mas a gente sempre olhar no espelho como que nós, quem somos nós e como a gente está interagindo. E o gestor é fundamental que ele faça isso. Né? Uhum. Tecnicamente falando, esse treinamento, falar com adultos é diferente da educação básica, né? Educação fundamental, básica, média. São técnicas completamente diferentes. Você tem uma pessoa com uma formação, você vai fazer uma formação ou levar uma informação específica. Quais são os principais pontos de diferença entre essas duas linhas? Você trouxe ali um ponto-chave, né? A nossa educação ela é muito olhada para a criança. Independente do que a gente faça ali, se é um curso técnico, um curso profissionalizante ali, uma universidade, porque a gente esquece da história de vida, né? Então, o adulto ele já tem algumas coisas, ele já vivenciou. Se ele vivenciou algumas coisas, ele tem algumas barreiras. Então, na hora que a gente vai comunicar com o adulto, vai treinar um adulto, ele traz as experiências de vida que ele já teve.
E se a gente está falando de algo diferente do que ele estava acostumado, do que ele vivenciou, às vezes ele tem uma barreira para aprender. Pô, até hoje eu fiz assim, deu certo. Por que que alguém está trazendo algo diferente? Então essa já é uma diferença entre o adulto e a criança, né? Porque a criança ela não tem algumas barreiras, ela não tem a mesma experiência de vida. E a gente precisa respeitar nisso, até mesmo para a gente ser mais eficiente para trabalhar com o adulto. E o adulto, ele normalmente gosta de aprender coisa que ele vai aplicar de imediato, ou a curtíssimo prazo. Então, se eu vou dar um treinamento, aquela pessoa tem que ter clareza. Estou recebendo novos funcionários. Ele tem uma atividade X. Eu vou dar um treinamento que está ligado à atividade dele? Não, não está ligado à atividade dele. Ele não vai ter interesse em aprender, porque ele não está vendo a aplicação. Se ele não vê uma aplicação imediata, o nível de engajamento, o nível de interesse é muito baixo. Né? A criança, às vezes, ela pensa lá na frente, eu posso usar, mas o adulto não, ele quer para hoje. Ele não quer guardar conhecimento para daqui a um par de tempo, né? E uma outra diferença, só para complementar a resposta aí, André, é que o adulto, ele aprende fazendo. Então, toda vez que a gente puder ter alguma coisa que ele possa praticar, né, isso ele valoriza mais. E ele precisa ser um aprendiz ativo, então é praticando, e normalmente ele precisa ser escutado. Por mais que às vezes a gente traz alguém que não conhece muito aquela atividade, ele tem algo para contribuir. E a gente precisa escutar. Porque aí ele vai trazer as outras pessoas e ele, principalmente, vai se sentir valorizado e vai se dedicar mais. Não é só chegar e descarregar, né, um monte de informações numa sala, né, seja num hotel, né, eventualmente convide todos os colaboradores ou ali na própria fazenda e achar que está resolvida a situação, né? É muito diferente disso. Não dá. E assim, você trouxe um cenário. Quando a gente faz um treinamento formal, a empresa X, a fazenda X, ela leva as pessoas para treinar junto com um parceiro, alguma coisa, ele faz um treinamento formal. Mas às vezes a gente faz aquele treinamento individual, uma pessoa, e não está claro para quem está sendo treinado por que ela tem que receber aquele treinamento. O que aquelas atividades têm a ver com o dia a dia dela. Então a gente acha que algumas coisas são óbvias e não são óbvias. A gente tem que falar tudo. A comunicação ela tem que ser muito clara. Você está sendo treinado nessa atividade porque você vai usar aqui, aqui, aqui. A gente precisa disso. Isso traz um maior envolvimento naquela atividade, né? E aí as atividades formais, a hora que a gente faz uma reunião, normalmente é onde a gente erra muito mais. Porque o individual, às vezes a gente consegue perceber algumas coisas que está fugindo ali. E, às vezes em grupo passa batido e a gente tem ali em grupo, a gente às vezes tem aquela pessoa que está ali para treinar, não é um aprendiz que foi ali para treinar, ele foi, a gente brinca que é um prisioneiro, ele está no lugar que ele não queria estar, né? E ele não está ali, não está, o corpo está ali, mas a alma tá muito distante, né? E isso é algumas falhas que a gente tem no dia a dia. Em fazenda, uma empresa de automóveis, tudo, a gente comete erros semelhantes. A figura do prisioneiro ela é bem interessante, né? Quando você tem essa pessoa que está desmotivada para receber aquele treinamento, ele acaba tentando desmotivar o próximo também para reforçar o ponto de vista dele. Que aquilo ele pode passar batido sem aprender aquilo, ou aquilo não tem importância para o futuro dele. Então, essa tentativa de conduzir um ponto de vista, ele atrapalha a turma inteira, quase que, sempre que você tem esse tipo de pessoa, né, dentro do grupo. E você trouxe assim, às vezes a gente vai numa propriedade ou acompanha uma propriedade que está tendo um treinamento e reúne pessoas de setores diferentes. Vamos lá, em vaca, a turma da maternidade, e aí às vezes você chama a pessoa que é da oficina, que é legal que ele acompanhe. Às vezes naquele momento ele queria estar em casa, porque naquele momento ele queria estar com a família e você colocou ele num treinamento, e você achava que ele tinha que acompanhar, mas ele não enquadrou. E ele pode ser um prisioneiro, e aí tem aquele prisioneiro que causa um tumulto, então ele atrapalha os outros a aprenderem. Quando é aquele prisioneiro que fica quieto, ele não vai aprender nada, ele perdeu o tempo dele e não incomoda, mas a gente pode ter esse que acaba tumultuando, e aí é um desafio, né? Você reuniu algumas pessoas, investiu tempo, que é o recurso que a gente tem maior desafio, colocou dinheiro e não treinou, né? E depois você sai com uma frustração muito grande, porque o que era para ter sido treinado não vai ser executado depois, porque a turma passou por aquele período e não aprendeu nada, né? E assim, a gente
um treinamento eficiente, aprendeu ali e consegue reter naquele momento 80%, 90%. Em 24 horas, isso aí cai para 10%, 15%. Então, se o treinamento não foi bom, ele não sai com os 90%. Depois, o que ele guardou é praticamente nada. Mas não vai lembrar nem o nome do treinamento que ele recebeu, quanto mais o conteúdo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em como colocar essas pessoas para que elas possam participar de forma efetiva, né? Ô, João, e você percebe, no meio de todos esses treinamentos, essas vivências que você já teve, que às vezes tem algumas atividades que parecem simples, né, André Mar? Acho que o André Mar, inclusive, pontua muito isso com a gente no dia a dia, sobre, por exemplo, o limpador de coxo, né? Ou do próprio bebedouro ali dos bois. Parece uma atividade, assim, muito simples. Vou ali, chego, dou uma limpada e tal, mas às vezes a pessoa sequer sabe o porquê que ela está fazendo aquilo e qual a importância daquilo, né? Você vê isso com frequência, esse tipo de situação? Infelizmente, isso aí é muito, muito frequente, né? E aí você pegou uma atividade que a gente sabe, atividade básica, mas ela tem um impacto muito grande. E a gente não tem o cuidado de explicar o porquê que aquela pessoa está fazendo aquela atividade. Mas todo mundo sabe limpar um bebedouro, mas ele não sabe o porquê que ele está fazendo. E que se ele não fizer bem feito, qual que é o impacto, né? Então não tem claro o propósito daquela atividade. E assim, isso em qualquer atividade, a gente acaba vendo isso aí. E quando aquela pessoa recebe, tem clareza do porquê que ela está fazendo aquela atividade, se ela não executar bem, o impacto pode ter negativo. E quando ela faz bem o impacto positivo, normalmente essa pessoa ela trabalha melhor. E ela se sente mais valorizada. Ela se sente realmente parte integrante de uma equipe, de uma empresa. Isso é fundamental. Né? Que toda atividade ela tem sua importância. E às vezes a gente menospreza isso e valoriza algumas outras. E são coisas pequenas que acabam fazendo uma diferença gigante dentro do dia a dia de uma atividade. Lembrou bem, Cássio, uma atividade que a gente às vezes não valoriza bem, né? E às vezes não explica bem ali para a turma. Eu queria até que o André Marques aproveitasse esse momento, porque às vezes quem está nos assistindo não necessariamente é produtor, é boiadeiro, né? Às vezes é de uma outra atividade, outra área. Para esse caso específico, qual que é o nível de importância que um colaborador desse tem dentro de uma fazenda, por exemplo? Nós fizemos a título de um exemplo bem claro, nós fizemos o impacto de uma lavagem de bebedouro, por exemplo, ela sendo executada 2 vezes por semana ou ela sendo executada dia sim, dia não, dentro de um confinamento. O impacto que essa lavagem dia sim, dia não teve em relação à outra foi uma margem positiva de R$ 157 a cada no sistema onde os bebedouros eram lavados dias alternados. O que acontece? Os animais têm uma curva de consumo melhor, elas têm um ganho de peso melhor, porque elas bebem mais água, elas comem mais, elas ganham mais. Então, no mesmo período confinadas, elas vão produzir mais carne. Isso gera um impacto positivo na lucratividade. Então, essa diferença no ano de 21 foi de R$ 157 positivos, de margem líquida, do impacto de um lavador de bebedouro, que muitas vezes é uma função, quase que um demérito, é o primeiro passo de uma pessoa que chega ali sem qualificação, nada. Pelo contrário, ele é o trocador de pneu de um carro de Fórmula 1. Se o cara gasta 3 segundos ou ele gasta 10 segundos, você ganha a corrida ou não. O lavador de bebedouro também é assim. Ele às vezes é uma função pequena, mas de vital importância. É aqui que a gente define, né, de fato, se a gente tem uma propriedade de um produtor com dinheiro no bolso ou não, né? Porque se a gente multiplicar esses R$ 157 por milhares de boi, poxa, e 10, 20 anos de produção, isso vira um número absurdo lá na frente, né? Isso você ainda está falando de um bebedouro que é lavado dia sim, dia não, para outro de 2 vezes por semana. Eu já vi fazendas que não limpam 1 vez por mês. A diferença é brutal nesse caso, brutal, né? É brutal. E aí, assim, às vezes esse que limpa 1 vez por mês, aquela pessoa que está ali, ela não foi instruída da necessidade, da importância, ela está executando a atividade que, tendo água,
Se tiver água para o boi, tá beleza, ou para a vaca tá beleza, né? E no gado de leite isso é muito impactante. Os dois são impactantes, mas no gado de leite a gente vê no balde ali, né? Vê no tambor Uhum. ali, essa resposta, e às vezes a pessoa não está muito claro desse impacto. Está fazendo a melhor das intenções de manter a água disponível, mas esquece desse cuidado, né? Essa qualidade tem impacto, né? E aí volta pro como a gente comunicou, como a gente treinou, como a gente preparou aquela pessoa que está executando aquela atividade, né? Exatamente. Esse é um ponto fundamental, porque aí a gente sempre foca, quando você vai falar sobre o impacto do treinamento, você foca no público. Mas existe uma peça fundamental em quem está ministrando o treinamento. Porque se ele não consegue passar a mensagem, não só a técnica em si, mas a importância e o quanto de benefício vai se ter aplicando aquela técnica, ele não cumpriu com o papel dele. É fato. Se ele não conseguiu, e às vezes isso é uma questão até bem comum, porque quem ministra um treinamento, quem vai falar sobre determinado assunto, ele acaba correndo muito para a zona de conforto dele, né? Você fala muito da técnica em si, dos miligramas, do tempo, da qualidade em si, mas você não fala do arcabouço onde está aquela técnica inserida, da importância, do impacto, da importância de quem está fazendo aquilo. E isso é fundamental para ter engajamento ou não. Não é mostrar uma técnica bonita simplesmente, é o para quê e o porquê. Isso eu acho que é o mais importante nesse ponto. E assim, tem um termo que a gente usa muito, às vezes em empresa é mais claro, mas para todas as pessoas dentro de uma propriedade, a gente deveria olhar são seus papéis e responsabilidades. Nessa posição, o que essa pessoa deveria fazer? Quais são as responsabilidades? Para ela executar isso, o que eu deveria explicar? Né? De novo, vamos usar o exemplo aí do limpador de bebedouro. Será que a gente deixou claro ali que deveria limpar dia sim, dia não? Né? Como que ele deveria deixar? O equipamento que ele usa, a vassoura, o escovão, quando ele deveria trocar? Então, de novo, isso aí são detalhes que fazem uma grande diferença, né? O André Mar citou um valor ali que isso aí deixa uma propriedade que está ali no seu insucesso ou no vermelho para um negócio positivo, né? Rentável, E né? às vezes a gente pode achar, é um número alto, um número baixo. Como às vezes a gente não tem muito número na mão, às vezes a gente assusta. Não, esse número é maior do que eu acreditava. Mas a hora que a gente mede, a gente começa a ver isso aí, né? E tem coisa que escapa pelos dedos. A gente tem detalhe ali que a gente está negligenciando, está preocupado com coisas maiores, na nossa cabeça são maiores, mas que está deixando escapar ali nas gotinhas, né? Exato. Que facilmente poderia ser corrigido. Você enxerga que, por exemplo, esse é um ponto que também impacta na fuga das pessoas do campo para a cidade? Porque, poxa, chega um ponto que a fazenda não é lucrativa e a família se sente cada vez mais desmotivada, o produtor não é gestor ao mesmo tempo, né? E aí acontece naturalmente com os filhos, as próximas gerações, o êxodo, né? Poxa, eu vou para a cidade porque lá eu acho que talvez vou me dar melhor e não tem essa rotina que o agro talvez exija um pouco mais do que outras atividades, por exemplo, né? Tem algumas coisas que levam as pessoas a saírem do trabalho. Aí no campo, ela tem isso aí também, que é, por exemplo, ter clareza do propósito. Por que eu estou fazendo essa atividade? Essa atividade aqui, qual que é a relevância? Qual que é a minha importância dentro da atividade? E a gente vai um pouquinho para o que a gente fala de escada de necessidades, né? A parte financeira ela tem um peso, sem dúvida nenhuma, e aí dependendo da remuneração, né, do estilo de vida da pessoa, isso aí pesa um pouco mais, um pouco menos, mas em todas, o propósito, a importância do que ela está executando, ela tem peso. Se eu estou fazendo uma atividade que ela não demonstra valor, as pessoas não têm o cuidado de me orientar bem, de me ajudar ali, isso é um dos motivos que a pessoa vai desistir. Porque ela está fazendo algo que ninguém valoriza, não tem impacto em nada, né? É como ela recebe. Esse é o motivo dela querer sair ou dela querer mudar. Talvez não sair da propriedade, mas mudar de atividade. Mas às vezes não tem espaço, ela vai para a cidade. E às vezes vai para a cidade para ter uma remuneração, às vezes pior do que ela teria lá, né? Porque ela não estava fazendo algo que para ela não tinha valor, que ela não estava sendo valorizada, né?
Boa, essa questão do valor é muito importante, né? Porque às vezes o simples fato de essa pessoa perceber que se ele faz bem ou ele faz mal, faz diferença para alguém, ele já vai começar a ter uma postura diferente pela atividade dele. Se ninguém dá esse feedback para ele, se ninguém fala que isso tá bom, isso tá ruim, simplesmente essa avaliação, ele não sabe para que ele está fazendo aquilo, não tem importância, e ele começa a se desmotivar. Exatamente isso. A gente tem algumas posições, toda empresa, né, todo segmento tem algumas posições que estão mais na vitrine, então chamam mais atenção. Só que se a gente não olhar aquelas que às vezes estão em menos evidência, a gente pode perder as pessoas, né? A pessoa não se sente valorizada, né? E aí não é simplesmente remuneração, mas a própria valorização do que seu propósito, por que essa pessoa está ali, né? Se você está executando uma atividade que não é valorizada, significa que a qualquer momento ela pode ser cortada. Sim. Se ela não tem valor, ela pode ser cortada. Então, se eu estou aqui e surgiu alguma coisa, é melhor eu sair agora porque alguém pode cortar minha atividade, né? Gera insegurança. Gera insegurança. Gera insegurança, né? E isso aí tudo passa pelo que a gente falou lá de como capacitar as pessoas. E na capacitação, passa também para ter clareza do propósito. Por que ela está fazendo aquilo ali? Se ela tem espaço para ir para um outro lugar, ou o que a gente espera, né? A gente pensa em desenvolver as pessoas e esquece de alguns pontos, mas a clareza do que ela está fazendo e do porquê que ela está fazendo ali, isso é ponto-chave. Você tinha, inclusive, tocado na situação de comunicação. Acho que pro boiadeiro, né, mais antigo e tá acostumado a tocar boi, gritando, xingando, aquela coisa toda, acho que talvez leve isso com um pouco mais de naturalidade, né? Mas os tempos mudaram, as pessoas, né, hoje são um pouco mais diferentes. Você acha que até o jeito de falar, a entonação, se a pessoa não recebe um elogio ou não dá um feedback ali, esse é um ponto que também dá uma desmotivada no colaborador? Assim, a gente tem pessoas com perfis diferentes, né? E a gente acredita, né? Tô falando de uma forma geral, que quem está no agro está mais acostumado com brutalidade. Então a gente acha que é natural tratar as pessoas com brutalidade. Se não tratar assim, elas não vão entender. Só que nesse meio tem pessoas que querem receber um elogio, né? Tem aqueles que querem receber com baixa frequência e outros com alta frequência. E se a gente não entender, e aí o gestor ele precisa entender quem são as pessoas para ele conseguir trabalhar. Não é ficar adulando a todo momento, mas é entender como comunicar. Será que realmente é necessário eu falar na brutalidade? Que a gente fala de só comando, só mandar, mandar, mandar. O espaço está cada vez menor para esse tipo de situação. Se falar assim, brigar comigo lá, quem está no campo receber xingamento, tem gente que vai receber com naturalidade que foi criado assim. Só que está vindo uma outra geração, que está convivendo de outras formas, com acesso a outro tipo de informação, que não quer isso, né? Então, a gente precisa melhorar esse formato. Não estou falando para todo mundo virar vou adular todo mundo, mas que a gente precisa ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, né? Isso sempre ajuda, né? E, assim, quem consegue comunicar bem é uma pessoa que se diferencia muito. Não é fácil. Não é fácil. Esse é um ponto bacana. Se a gente pensar, nosso foco até então foi no time. Foi no corpo de colaboradores que estão dentro da empresa, dentro da fazenda, enfim. Mas e olhando para o outro lado da mesa? E para o gestor? Né? Para ele tirar muitas vezes daquela camisa de dono e realmente ser gestor do negócio dele. Esse é uma mudança bem difícil, né? E aí você trouxe um ponto chave, né? Eu sou o dono da empresa, então sendo dono a gente imagina que está preparado para ser um bom gestor ou gestor adequado para aquela equipe e nem sempre isso é verdade. Ele tem que olhar no espelho e entender quais são as competências ou comportamentos que eu preciso ter. Né? Ser dono não significa que ele vá ser um bom gestor. Ele pode, às vezes, tratar as pessoas da forma inadequada e não vai parar ninguém dentro da propriedade.
E se ele não olhar bem, se ele não trabalhar esses comportamentos, conhecimento, ele vai perder essas pessoas e vai começar a perder dinheiro, né? A propriedade vai ficar cada vez menos produtiva, né? Porque você não vai conseguir reter, formar e reter as pessoas adequadas. E só que é muito difícil quando a gente olha no espelho e fala assim, eu não estou fazendo a coisa certa, eu precisaria ser dessa forma, né? Ou se eu sou dono, eu não quero me demitir ou me colocar de lado ali, né? E às vezes isso é necessário. Uhum. É um desafio, é um investimento adicional, mas às vezes é um desafio, é uma coisa que precisa acontecer. Né? O autoconhecimento é importante. E independe do tamanho da propriedade. Às vezes eu tenho um único funcionário e eu às vezes não consigo lidar bem com aquela pessoa. Eu fui criado de uma forma e eu não estou tratando bem. Então, esse ponto, André, mas é desafiador, mas ele é chave. É dolorido, né? E a equipe é espelho do gestor. A equipe é espelho do gestor. Então, se o proprietário não é um bom gestor ou um gestor adequado, e de novo, não é aquele que fica passando a mão o tempo inteiro, adulando, não é isso. É aquele que faça com que a equipe consiga atingir os objetivos da propriedade, os objetivos da fazenda, né? Uhum. E para isso muita gente, mas muitas pessoas mesmo vão precisar desenvolver algumas coisas que não estavam ali, não tinha clareza de que isso era necessário. Né? Tem algumas atividades que tem vários clichês, né? O mercado tem várias questões. Se fala muito pela atividade comercial que você nasce pronto para isso, você tem facilidades. E a gente sabe que isso é técnica, né? É algo que você treina, é algo que você se capacita para realizar. A gestão da mesma forma. Às vezes não é porque você é o sucessor, que você herdou um negócio, que você está pronto para fazer isso. Ou até mesmo que você faz a área técnica especializada dentro daquela empresa, que você vai assumir como gestão. Não, você é um excelente técnico. Como gestão é outra área que você precisa também se capacitar para ela, independente da área. Seja um médico, seja um veterinário, seja um agrônomo, seja um engenheiro, né? A gestão é a parte. E assim, nós fizemos veterinária, né? Uhum. E lá a gente aprende muito a parte técnica. E você vai para uma propriedade, tem conhecimento técnico, mas você não... A parte de gestão praticamente ela foi inexistente na universidade. E aí você é um técnico, proprietário, técnico, mas você não é um bom administrador, não é um bom empreendedor, não é um bom gestor. E a gente precisa desenvolver isso ou às vezes contratar alguém para fazer essa atividade, né? E aí, a hora que a gente fala de contratar alguém, fala, pô, mas o negócio é meu, vou ter que colocar alguém. Em vários casos, isso aí vai ser necessário. Porque às vezes a gente não encaixa ali. Mas é um desafio, porque a gente às vezes tem isso, as nossas barreiras, a gente coloca e a gente não quer trabalhar, né? Mais uma vez, a gente volta para a educação, né? Lembrei de uma fala que a gente sempre fala na saída da faculdade, como é que eu cobro por isso aqui? Eu vou citar um pouco da sua área, né, de mercado, de finanças. A gente sai da faculdade sem saber cobrar pelo nosso serviço, sem saber como que isso acontece. Você sabe fazer, mas não sabe viver dele. Isso é um desafio, cobrar, né? A gente não sabe cobrar e às vezes a gente tem medo dentro da propriedade, vou puxar ali, eu não sei cobrar e às vezes eu tenho medo de formar alguém, essa pessoa me cobrar mais ou essa pessoa não ficar aqui. Né? Então, entra tudo a parte financeira e a gente fica naquele ciclo, né? O saber cobrar é um desafio, a gente não consegue valorizar o que a gente faz. E às vezes desenvolver, a gente entende que aquele investimento, eu tenho um risco, eu posso investir aqui, amanhã ou depois o Cássio pede demissão, só que eu não faço nada por ele. Se eu não faço nada por ele, ou não faço o que eu poderia fazer, eu não consigo colher o fruto enquanto ele está aqui. Né? A gente forma alguém não é para sair, mas para colher aqui. E às vezes a gente tem mais medo da pessoa sair do que a gente formar. Então fica de novo no dinheiro ali envolvido, né? E toda empresa, ou a maioria das empresas que investem em funcionários, aumentam a retenção e principalmente colhem mais resultado. O que a gente tem que ter cuidado será que a gente está investindo no treinamento adequado, no formato adequado? Porque às vezes a quantidade é inimiga da qualidade. Às vezes não tem clareza. E aí o investimento fica errado.
E aí, na hora que a gente prepara, e na hora que eu me preparo, como é que eu cobro isso? Como é que eu entro nesse jogo, né? Eu sei que não é um negócio simples, mas ele tem que ser colocado na mesa para a gente quantificar tudo isso aí, né? Senão vira um ciclo destrutivo, negativo, né? A gente precisa tentar fazer o contrário, né? Que a gente tenha virtuosidade cada vez mais, óbvio, lucrativo para todos os lados, mas isso começa desde a política salarial a ser definida ali para os colaboradores, como é que vai funcionar as regras. Não é só, né, até o 13º, às vezes pode ter uma participação nos lucros resultados da propriedade, da fazenda. Às vezes o próprio produtor também não define um salário para ele, né? Mistura as contas todas né, da família com da fazenda. Não tem uma conta separada, aí não sabe se está ganhando, se não está. Acho que tudo isso acaba impactando nas próprias contratações, né? Em alguns casos aí a gente vê algumas, né, o próprio Ministério do Trabalho tendo que intervir com um regime quase que de escravidão em alguns casos também, né? A gente tem algumas situações que às vezes o volume de trabalho é muito além do necessário, né? E aí acaba tendo problemas legais, né? E a propriedade deveria gerir melhor isso. Parte disso aí seria a própria priorização das atividades. Porque dentro de todo lugar, e aí numa fazenda, né? A turma fala que é fazendo, né? O serviço não para. Uhum. Agora tem que saber quando é que a gente precisa que isso aqui termine, o que a gente deveria fazer, né? Quanto tempo a gente tem que dedicar aqui, para a gente não ter um problema legal, não ter uma sobrecarga com o funcionário e desmotivar. Porque senão a longevidade, ela não vai existir. O que está acontecendo em várias atividades é que o ciclo do funcionário é curto, ou mais curto do que era antes. Né? Lá atrás a gente tinha assim, se você pegar uma carteira de trabalho em 10 anos, passou por 5 empresas, você não presta. Hoje isso é menos relevante. Agora, para ficar dentro de uma propriedade, que seja uma fazenda, tem que ter algumas coisas. Valorização, às vezes a parte financeira, ela pode ser importante, muito importante para algumas pessoas, para outras um pouco menos, mas sentir valorizado, sentir que está crescendo, isso normalmente retém. E a gente acha, naquela atividade ele não pensa em mais nada para frente. Todo mundo pensa. Todo mundo tem alguns objetivos. E a gente trabalhar nisso, a gente tende a reter e não entrar no que você falou um ciclo negativo ali, né? Eu não faço nada porque se eu fizer, eu vou perder. E aí eu já estou perdendo, né? Porque eu não estou fazendo nada ali. Sim. Tem uma frase interessante do Henry Ford que fala sobre isso, né? Você acha que treinar um funcionário é caro? Experimenta ficar com ele o ano inteiro sem treinar. Exato. Totalmente. E eu acho que nessa questão aí de retenção de talentos, de atratividade, né? Acho que a remuneração é um dos pontos, né? A gente citava agora há pouco o caso de um amigo do Eduardo, né? Lá de Sinop, amigo nosso. E tem um dos clientes dele que, poxa, resolveu lá em Minas Gerais fazer dentro da propriedade, ali próximo ao retiro, área de churrasco, piscina. E agora, ao invés de ter um problema de contratação, tá todo mundo da cidade querendo ir trabalhar com ele. Então, claro que perfis de colaboradores diferentes, mas às vezes uma situação ou outra pode ser um diferencial da propriedade, né? Às vezes são atividades assim, às vezes são ações pequenas, né? Você melhorou a qualidade da casa, às vezes uma pia melhor, mas uma pia, às vezes o cara não tem uma condição de ter uma pia adequada, não está adequado para ter os filhos ali dentro, aí você quer que ele fique ali com a família, mas a condição não está adequada. Isso tudo tem custo. Não é fácil, às vezes, para o produtor ou para o fazendeiro ele colocar o dinheiro, mas isso aí tem um retorno. Uma hora ou outra ele vai ter que fazer isso, ou então ele toda hora ele vai perder funcionário, ele não para. E aí ele tem que treinar, ou o que às vezes a turma acha que não é treinar, aquela orientação inicial é um treinamento. Você imagina toda hora, seu funcionário fica aqui, não, fica 20 dias ele vai embora, fica mais outro mais 15 dias, mais 30 dias. Então, dar uma condição melhor vai valorizar e tende a reter. Esse é um negócio legal, que fez uma ação que isso vendeu para outras pessoas que estão lá fora. Porque quando o funcionário não é bem tratado, essa notícia corre. Ou você vai atrair, às vezes, aquelas pessoas que ninguém quer mais trabalhar, então ela parou ali dentro da sua propriedade porque ela não tinha opção. E aí você, às vezes, por falta de opção, também tem que contratar alguém que você sabe que não vai dar certo. Ou que não vai durar. E aí tem esse custo aí, né? Não treinar o funcionário, o quanto te custa. Às vezes você tem uma pessoa que só finge que trabalha, e aí você finge que dá uma condição boa,
Não dá. Isso aí essa conta, uma hora ela chega. Vocês citaram um exemplo importante aí sobre a família, né? Você falou da condição da casa e tal. Um simples transporte para a escola, né? Porque por mais que ele seja um funcionário de fazenda, isso está dentro do modus operandi, se ele fica longe da família 15 dias, para que ele tem família? Se ele não vai conviver com ela. Então, mesmo que ele trabalhe ali 2, 3 anos, o sonho dele é o quê? Ele deixar de fazer aquilo e conseguir algo melhor para que ele consiga estar perto da família dele. Se ele consegue trazer a família para o dia a dia dele, isso já é um ganho com qualidade, né? Isso já é um ganho de qualidade de vida muito bom. Já está próximo, já que a família se sinta acolhida, entre aspas, né? Dentro daquela fazenda, dentro daquela empresa, enfim. Já que ela tem que ficar distante da cidade, você não tem as mesmas condições, isso é uma questão logística, que seja de um formato mais duradouro, né? Às vezes a propriedade já tem a cultura de treinar as pessoas, desenvolver, só que não está olhando a qualidade de vida com que essas pessoas estão sendo submetidas ali. E aí a gente, eu preciso treinar mais. Às vezes não é o treinamento em si, mas como é que estão encaixando, né? E aí nós somos um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Profissionalmente eu estou dando treinamento, estou tentando melhorar, mas a parte pessoal está inadequada. Essa pessoa não vai reter nada e não vai conseguir aplicar nada, né? Mas naquele momento eu deveria tirar o pé um pouco dos treinamentos e investir um pouco na qualidade de vida ali. Isso não é luxo, não é excesso. Sei que em alguns lugares o pessoal acha que é um excesso. Não, a gente precisa ter a condição adequada para receber alguém. A gente vai entregar um maquinário, vai entregar gado na mão que tem um valor sentimental, um valor financeiro, e às vezes aquela pessoa não está sendo nem valorizada. Então, como é que a gente quer que ele cuide bem de um patrimônio ali, né? Uhum. E é muito, a gente deixa na mão patrimônios pesados. Você acha que acabou de citar uma situação típica, né? Eu vejo muitos casos, às vezes, produtor que tem ali o receio, né, de entregar a caminhonete, vamos dizer, a Hilux para o funcionário, mas um trator, uma colheitadeira, uma plantadeira que vale milhões, na mão, às vezes, de uma pessoa que sequer recebeu capacitação para aquilo, né, de maneira adequada. A gente já tem na cabeça que o trator não vale, é mixaria, não. Hoje equipamentos caríssimos que dependem de um treinamento melhor, né? E às vezes a gente não tem esse cuidado ali. E aí a pessoa não é valorizada, não cuida dela, ela também não vai cuidar do equipamento ali, ou vai cuidar o mínimo do mínimo, né? Então... E até o equipamento é um pouco mais palpável, né? Quando você fala do capital médio que está na mão desse funcionário, a gente falar de um curral de confinamento, ele tem 600 mil reais dentro de um confinamento, um curral apenas. 2 currais é 1.200.000. O que é um confinamento de 2 currais com 240 animais? É pequeno. Mas às vezes ele está morando numa casa que custa 70 mil, que não supre as necessidades básicas dele, né? Então, esse descompasso, às vezes, gera essa insatisfação, gera essa mudança constante de pessoas dentro daquela atividade. Não é só um descompromisso. E muita gente fala sobre a remuneração, sobre a falta de compromisso. Não, é muito mais o desequilíbrio entre essas duas áreas que você citou, né? O profissional e o pessoal. E aí você consegue encaixar bem, né? Você tentar equilibrar, aí você dá uma condição de vida adequada, né? Você consegue capacitar essas pessoas para que elas possam executar bem a atividade, possam sentir valorizados, ter um propósito mais claro, ver um crescimento ali, e aí você consegue colher frutos, né? Falou de um valor, né, André Mar, de um curral de confinamento de 600 mil, 1 milhão ali. E às vezes a gente vê na cidade uma loja que não tem isso dentro da loja e o proprietário tem muito mais cuidado. Tem muito mais cuidado ali. E às vezes na fazenda, de novo, a gente vai com a cultura muito antiga. A fazenda toca de qualquer jeito. E não vai ser assim. Isso aí não vai durar por muito tempo, né? Por isso que a mão de obra está cada vez quer ficar menos dentro da fazenda.
Eu enjoei de ir em fazenda que não tinha energia. Hoje eu acho que vai ser muito difícil chegar numa fazenda que não tem energia. Hoje chega na propriedade e pega a internet, então você consegue falar. Então já começou a ter algumas coisas que você tem contato com quem está fora. Mas se você entrar, pô, não ter algumas coisas básicas, eu não quero nem saber de treinamento. Por que que eu vou treinar? Eu não tenho o mínimo ali, a turma não vai desenvolver, né? E a gente, é claro, se falar assim, ó, o que que pode melhorar a produtividade de uma fazenda? É treinamento e desenvolvimento. Só que eu estaria falando sem conhecer. Às vezes tem coisa que deveria vir antes dessa ação. Então, tem que deixar o treinamento de lado? Não, talvez eu tenha que resolver algumas coisas e fazer o mínimo. Eu recebi um novo funcionário ali, então a sua integração, ter clareza ali, mas às vezes eu não preciso investir muito dinheiro naquele primeiro momento, eu estou direcionando para outras coisas, né? Seguramente treinamento e desenvolvimento gera retorno de curto, médio e longo prazo. Mas talvez para aquela propriedade tem algumas atividades que deveriam vir antes dessa ação. E o André Mar citou, talvez até mesmo a capacitação do gestor, do proprietário. É que eu estou preparado para isso? Eu estou preparado para as novas tecnologias? Para essa nova geração que está trabalhando na propriedade? Às vezes a gente recebe lá um peão que ele mal conhece um gado, nunca montou num cavalo, mas ele fala que ele é um peão. Bom, mas se ele é peão, tem que se virar. Não, às vezes ele quer trabalhar como peão, mas não tem aquela capacitação. Ele é um tratorista que ele treinou, às vezes, lá no curso técnico, mas nunca se deparou com alguns desafios, né? E isso tem, às vezes, né, quem está nos assistindo acha assim, poxa, não, essa não é a minha realidade, né? Minha fazenda assim, não é assim, meus vizinhos não são assim. Mas independente do tamanho da propriedade, a gente tem esses gargalos, né? Desde da propriedade lá com 100 cabeças, ou sei lá, com 50 hectares, até o cara que tem 50 mil cabeças. Ou essa não é a verdade? Como é que vocês enxergam esses gargalos nessas distinções de tamanho de fazendas aí? As dores tem muitas dores que são semelhantes. Eu tenho uma propriedade que tem lá 30 garrotinhas, mas eu preciso de uma mão de obra. Essa mão de obra, ela precisa ser treinada. Talvez o nível de treinamento, a frequência é muito baixa. Às vezes é aquela orientação, sentar e falar por que você precisa colocar o suplemento mineral, por que você tem que curar uma bicheira. Isso é um treinamento. Porque às vezes a gente pensa que o treinamento é aquele negócio extremamente formal. Então, um único funcionário, ele tem essa necessidade. Um único funcionário, o gestor deveria olhar um pouco também. Eu sou dono, o que eu deveria controlar? Estou falando que isso aqui está ruim, mas qual número eu tenho na mão? E é o que você vai para propriedade de médio e grande porte, isso aí fica muito evidente, porque começa a ter clareza nos papéis, começa a ter clareza nas atividades. Mas independente do tamanho, o desafio, muita coisa vai ser semelhante. Tem propriedades que estão numa escala alta de tamanho, são grandes propriedades e passam por problemas assim de base, problemas estruturais realmente, sabe? Um ponto que o João falou agora, eu sou o proprietário, moro na fazenda e tenho um funcionário comigo, né? Quando você tem um tempo de orientação para aquele funcionário, ao invés de você falar para ele o dia inteiro, pega isso, faz aquilo, faz isso. Quando você começa a dar autonomias para ele e tarefas claras do que ele está fazendo, ele vai se sentir muito mais valorizado, ele vai se sentir recompensado pelo trabalho dele, ao invés de quanto é chato alguém falando na sua orelha o tempo inteiro que você tem que fazer isso ou aquilo, sem você nem entender às vezes o porquê, né? Então, sejam 100, isso tem que ter clareza, tem que ter objetividade. Às vezes até um cronograma de atividades ao longo do dia, né? Poxa, fazenda, a turma acorda cedo, né? 4, 5 da manhã. Às vezes, dependendo da propriedade, até antes disso. Mas, poxa, às 6 horas faz tal coisa, às 8 é isso, às 10 é essa situação. E assim por diante, né? Se ele não conseguir fazer isso, a gente perde a principal contribuição desse funcionário dentro do sistema, que é ele melhorar o próprio desempenho. Sabe? Tem coisas simples que eu posso ir na fazenda, você pode ir na fazenda, o João pode ir na fazenda e jamais vão identificar. E aquele funcionário que faz
Leva um gado através daquele corredor. Se eu mudar essa porteira daqui para o lado do esquerdo, o gado sempre acumula do lado esquerdo. Vai ser infinitamente mais fácil eu movimentá-lo do lado de cá. Você vai passar lá 1000 vezes, de carro, a pé e tal, mas você não está vivenciando aquela atividade todo dia. Se esse cara não te trouxer essa contribuição, você jamais vai melhorar o sistema. E isso pode ganhar 1 hora do trabalho dele. Eu vou além, às vezes, nesse complemento seu, André Mar. Para quem aí, às vezes, está assistindo e não é da área, dependendo da distância de movimentação que o gado faz, é uma redução de energia. Se ele consome menos energia, mais ele engorda. Ou mantém e não perde peso, né? Então tem todo esse impacto financeiro no final das contas, né? Ele fica mais produtivo. Aí quando a gente tem esse dia a dia ali, aquele funcionário faz tudo, né? Que é o... Você fica ali esperando, o que eu vou fazer agora? O que ele pensa normalmente? Se eu resolver isso aqui, eu não vou terminar mais cedo. Eu vou ganhar outra coisa para fazer. Então deixa do jeito que tá, porque eu já estou trabalhando o dia inteiro mesmo, tá tudo certo. Ele não contribui. A gente, assim, você não escuta a pessoa que está ali, né? Às vezes só manda fazer uma atividade, às vezes não lista as atividades, que é o que você citou lá no início, porque a hora que a gente lista as atividades, você define quais seriam as prioridades, por onde começar, o que deveria fazer. Porque a turma que trabalha no campo, falar no campo, puxar a sardinha para o que a gente está mais envolvido, o pessoal trabalha o dia inteiro, né? De uma forma geral, o pessoal não tem preguiça de atividade, não escolhe, fica escolhendo serviço. Às vezes a pessoa trabalhou o dia todo, mas às vezes não conseguiu terminar algumas coisas, porque começou várias atividades. Na hora que passa um cronograma, ou discute, que é o melhor, isso tende a render mais. Então, escutar, tô pensando em fazer tal coisa, o que você enxerga? E aí volta para o próprio desenvolvimento de adulto, porque ele se sente valorizado. Às vezes a pessoa se expõe, né? Eu não sei fazer uma atividade, você está me pedindo todos os dias ali e eu estou fazendo. Então, é a hora que a gente consegue caminhar, né? Consegue trabalhar. E esse dia a dia, né? Na cidade a gente paga, às vezes, para ter um coaching, né? Isso aí é um trabalho de coaching que a gente está fazendo ali. Sim. E às vezes não tem um nome bonito, esse nome em inglês, mas no dia a dia é essa conversa. Que às vezes parece que não é... que no campo isso não se aplica, mas a gente faz, talvez de forma inconsciente, mas quando a gente trabalha isso consciente e executa, isso aí tem uma eficiência gigantesca. O André Mar citou, às vezes é uma mudança de porteira, que parece que é, nossa, é coisa boba, não, mas tem um impacto produtivo, impacto de tempo de trabalho. Às vezes a gente pensa, não vou mexer naquilo ali, não, porque aquilo é um custo para mim, mas não está vendo que aquele funcionário poderia estar fazendo outras atividades, ou que aquele gado, às vezes, tem que caminhar áreas gigantescas ali, que isso sai da mão, né? Infelizmente, no campo a gente mensura menos do que deveria. E aí agora acaba fugindo algumas coisas. E até mesmo na hora que a gente treina, às vezes a gente, como não mensura bem, a gente não consegue ver o impacto. A gente vê quanto tempo às vezes a pessoa ficou parada, ou a gente deslocou ela, né? E não vê o nosso treinamento 1 a 1 ali, né? Aquela conversa 1 a 1. E como é que você enxerga, João, também? Você acabou de comentar os indicadores, né? A gente não mede, não mensura essas coisas. Não precisa necessariamente, né, ter lá todo um sistema moderno, essas coisas, né? ERP. Poxa, tem outras formas de eventualmente conseguir controlar e mensurar isso, né? Como é que você vê isso, essa situação? Você pega igual assim, a hora que a gente fala de indicador, a gente pensa em coisa de outro mundo, mas às vezes os indicadores de atividade, quanto tempo eu estou gastando ali, isso aí já tem um impacto, né? Falar, a sua atividade do dia hoje, vai fazer salga, vai consertar a cerca X, você definiu aquela atividade, aquela lista de atividades já seriam indicadores, ver se você conseguiu executar aquela atividade, sobrou tempo para outras coisas. Então, indicadores simples que ajudam no dia a dia. E a gente não mensura isso, né? Às vezes a gente não tem ali, atividade, normalmente para trocar uma porteira gasta X tempo. Está gastando muito mais tempo. Às vezes não tem nem ferramenta. E às vezes o tempo que a gente dedica a uma atividade é um indicador que nos ajuda até a otimizar recurso, até buscar recurso. Por que você está gastando mais tempo para esticar uma cerca? Não, porque eu estou fazendo no alicate, eu não tenho equipamento adequado. Então,
um indicador de tempo de atividade que é simples, depende de um papel de pão ou da pessoa gravar um áudio e mandar, isso aí ajuda muito. E é claro que com a evolução da propriedade, maturidade gerencial, a gente vai trazendo outras coisas, outros indicadores, né? Mas começaria com arroz e feijão, listar a atividade já ajudaria. Não esperaria ter um software de outro mundo para começar a implementar, né? E dependendo até do volume de ocorrência, sei lá, de troca de porteira ou de, sei lá, novas estacas, pô, tem algum problema. Eu troquei a porteira 10 vezes esse ano. O que está acontecendo? Será que eu não fiz uma porteira fraca demais? Às vezes na hora que eu fui comprar, eu economizei ali e eu não estou mensurando, eu não sei de onde que está saindo. Eu só estou reclamando que o meu peão não está cuidando, que não está respeitando, o gado não está respeitando, né? Ou a porteira não está no lugar errado. Ou outra coisa. Simplesmente eu mudar o batente, eu mudar a posição dela, eu paro de quebrar. Os animais vão ter um fluxo mais natural para passar por ali. Esse é um ponto fundamental. Essa lista da rotina que o João fala, a gente tem impactos diretos sobre isso. Uma atividade simples, que é a salga, né? De distribuir sal nos coxos dentro dos pastos, em diversas e diversas fazendas, só de você otimizar uma rota, isso já traz eficiência. Você organizar tais dias faz tal pasto, ou tal hora começa e termina uma rota, você começa a ver funcionalidade, você começa a ver os gargalos. Não, o pasto 15 eu vou deixar para fazer junto com o 12, porque eu consigo fazer num corredor mais rápido do que eu fazer por aqui. Esse tipo de coisa a turma te traz de volta. Mas quando você não mensura, quando você não pergunta, isso não vai acontecer nunca. Essa informação fica para lá. Prepara as pessoas em processo. Só que a gente fala processo com nome esquisito, nome parece que muito complexo, né? Mas qual que é a rotina, qual que é a sequência, né? Que a gente precisa fazer uma atividade. Então, treina nessa sequência, você implementou um processo, aí você consegue avaliar se está sendo feito da forma correta, no tempo correto, né? E isso, às vezes, no dia a dia, a gente deixa passar. Deixa passar porque, de novo, sempre fiz assim, isso funciona assim, não tem jeito de melhorar, né? De novo, algumas limitações autoimpostas, né? Que a gente coloca e cria as barreiras e o negócio não muda, né? Sim. Esse é um ponto-chave. Quando a gente fala sobre levantar dados, melhorar, intensificar, isso exige do gestor também mais tempo de dedicar, né? Você deixa de fazer só aquela rotina trivial e começa a recolher esses dados e pensar sobre eles, que é o verdadeiro papel de um gestor, né? De criar estratégia. Você acha que passa por aí também essa mudança de concepção? Sem dúvida. E se a gente pegar numa fase inicial, às vezes até intermediária, o gestor ele precisa de mais tempo para isso. Só que se ele prepara a equipe, lá na frente ele vai ganhar tempo. Agora ele precisa reter o talento, porque ele investiu tempo em preparar, definir as atividades, os processos, os indicadores simples para serem implementados. Na hora que ele começa a formar a equipe e ele não valorizou alguma coisa, ele começa do zero de novo. E aí o tempo, às vezes ele olha, o tempo que ele gasta é sempre muito alto, porque toda hora ele está tendo muda de pessoas. Toda vez está tendo um retrabalho, né? Então, isso é fato. Na hora que a gente está formando a equipe, o gestor ele tem que ter tempo. E esse é um ponto-chave. Colocou pessoas, ele vai ter que dedicar um tempo. Porque se ele não dedicar um tempo, ali ele vai sofrer durante muito, muito tempo e com aquela pessoa ineficiente, porque a pessoa não tem clareza da atividade, né? Então, ele precisa... Chegou um novo colaborador, independente da atividade, ele tem que dedicar um tempo. Talvez para alguns vai ser um dia, meio período, e tem alguns que ele vai precisar de 15 dias, 20 dias de mais treinamento, mais desenvolvimento. Mas ele precisa, isso é muito bem lembrado, né? Uhum. João, você acha que as tecnologias que estão chegando aí agora, porque, poxa, agora as fazendas estão mais modernas, com energia, com internet, com geração nova, né? Talvez ao invés de ir para a cidade com a internet dentro da fazenda top, ficar por ali, você acha que dá para fazer algumas atividades de treinamento, capacitação à distância? Como é que você enxerga essas modernidades todas aí hoje em dia? Acho que dependendo das atividades, sim. Acho que a gente consegue fazer alguns treinamentos online, só que a gente precisa ter muito cuidado de adaptar isso aí, né?
E aí, assim, o treinamento online ele tem alguns desafios, porque às vezes as pessoas estão fazendo, não tem o equipamento adequado para receber o treinamento. Será que é no computador que eu vou fazer? Eu vou fazer no meu celular, né? E o celular é uma armadilha, porque tem 1000 coisas ali que ele pode. Então, eu vejo que a gente tem espaço. A gente tem espaço, mas o treinamento online, por mais que a gente execute muito, ainda não, a gente tem que ter a técnica adequada para a gente conseguir fazer isso aí. Porque senão a gente não vai conseguir trazer essas novas tecnologias, né, e não vai conseguir ter na velocidade adequada para desenvolver as pessoas. E hoje a gente pega ali as pessoas que começam um treinamento online, principalmente se for gravado, que ele não interage, o engajamento é baixíssimo e a pessoa logo desiste. Quando é aquele que você é ao vivo, então você consegue discutir, que você consegue tirar dúvida, ele traz uma participação maior. Então, hoje nas fazendas, se fosse fazer para fazenda, dependendo do nível ou da atividade, só pensaria ao vivo. Um nível mais gerencial, um supervisor, às vezes você consegue fazer algumas atividades gravadas, né? Então, acho que a gente tem oportunidade, mas a gente tem que... Não pode ser para todo mundo, para qualquer treinamento, a qualquer momento, porque senão vai ser só formalidade. Fez o treinamento, mas não teve nada. O treinamento presencial já é um desafio e o online ainda está ali, e principalmente por interação. E aí volta, se o adulto ele quer participar, se ele quer envolver, se esse treinamento não for atrativo, ele não conseguir participar ativamente, a tendência é que a gente não vai conseguir reter conteúdo. Poxa, acho que a discussão, André Maia, tá show de bola. Quem tá nos assistindo aí agora, hora de deixar aquele comentário, aquela dúvida, inclusive, pra gente mandar pro João depois esclarecer, né? Algo mais específico, mas sensacional. Eu acho que abre... É uma discussão que não tem... Ela não cabe dentro de um capítulo desse como a gente se propõe aqui hoje, né? É uma discussão que é latente para qualquer assunto que a gente vai discutir aqui, né? Mais uma vez, a gente fala que a gente passa por pessoas independente de qualquer assunto. Eu acho que foi extremamente válido esse bate-papo aqui para a gente despertar algumas questões, né? O papel do gestor, a motivação em si não passa só por salários, o que é o equilíbrio profissional e pessoal, e não tem atividade-chave, né? Não tem um Cristiano Ronaldo, né? Você tem 11 no time. E assim, a gente, de novo, né, tem aquela posição que fica mais evidente, né? Você citou ali o Cristiano Ronaldo, quem faz o gol é mais evidente, mas aquele que bate o lateral ali, ele tem sua importância, ele tem seu peso. Sem ele, algumas coisas não iriam acontecer. Então, dentro da fazenda tem isso, né? E esse bate-papo, espero que surjam outras oportunidades, porque aí começa, vamos falar do gestor, vamos falar da posição X, a posição Y. O que poderia fazer de um treinamento online, um treinamento presencial, né? Mas já de cara, não tem uma receita de bolo para tudo, principalmente para treinamento, né? Treinamento ele tem que partir, um dos pontos iniciais é qual resultado eu espero colher com essa ação. Se não está claro, provavelmente o treinamento não vai resolver, né? Talvez a gente tenha que fazer outras coisas do que o treinamento, né? Então, é mais para ajudar a pensar, né? E que a gente possa crescer, né? Nosso parte do agro possa crescer cada dia mais com conhecimento, com competência, as novas tecnologias chegando, a nova geração chegando, a gente possa continuar avançando, né? Acho que a questão da nova tecnologia tem um passo importante, né? Toda a agrura, todo o sofrimento tem o seu impacto positivo na nossa vida, né? Nós tivemos agora a pandemia, foi um caos generalizado que a gente passou por aí e está finalizando essa passagem, mas nós aprendemos muito com ela também, né? Nós, principalmente a gente que está muito envolvido dentro de atividades do agro, eram 100% presenciais. Nós aprendemos a usar algumas ferramentas como o próprio WhatsApp, como alguns tutoriais, alguns relatórios mais bem elaborados, um manualzinho mesmo de como fazer determinadas atividades. Isso nos economizou um tempo enorme que a gente gastava anteriormente sobre
deslocamento, sobre custos de uma visita e uma série de questões assim, né? Às vezes a gente deixou para fazer isso de uma forma muito mais pontual e muito mais assertiva, né? E só para puxar esse gancho aí, né, Cássio? A gente não pode trazer um treinamento que ele é desenhado para ser presencial e simplesmente traz ele para o online sem ter a adaptação adequada, né? A pandemia nos desafiou um pouco, né? A gente teve a pandemia dos treinamentos, né? Porque começou a ter muita coisa online. Sim. Hoje, qualquer assunto que alguém queira tem lá disponível, só que às vezes tem assunto que não está no formato adequado. Uhum. Então, se a gente quer desenvolver os nossos colaboradores, funcionários ali, a gente precisa adaptar para o meio, não simplesmente pegar um treinamento que é presencial e trazer. Mas seguramente é uma oportunidade de custo, uma oportunidade de tempo para ser trabalhado. Só precisa ser muito bem gerenciado, que é isso que o André mais citou, né? Os cuidados que a gente precisa ter. Né? E o WhatsApp é uma ferramenta, tem tanta coisa ali que dá para fazer. Né? De novo, o arroz com feijão ele tem um peso gigantesco. Um valor enorme, né? E a gente quer um negócio de outro mundo e esquece do básico. O básico bem feito ajuda a gente a virar o jogo. Poxa, fantástico, gente. Queria, João, te agradecer aí mais uma vez, né, pelo bate-papo, sensacional. Andremar também. Se vocês quiserem fazer aí as contribuições finais, eu acho que essa é a hora. E para quem está nos assistindo, essa é a hora do like também. Deixa aí, que é a hora de contribuir. A hora do pagamento é agora. Tá, joia. Eu acredito que foi, assim, elucidativo e, na verdade, deixou uma série de questões com gostinho de quero mais, né? É um assunto que é quase inesgotável você falar de pessoas, falar de motivação, porque isso muda dia a dia. Isso é uma característica que é mutável e amplamente mutável, influenciada pelo ambiente que você está. Mas, de qualquer forma, João, queria demais agradecer a sua contribuição conosco. Acho que você está se tornando, está se capacitando cada vez mais, né? Essa capacitação não acaba nunca, em falar sobre esse setor que é tão negligenciado, né? De capacitações, de treinamentos, de valorização de pessoas. Eu acho que para um veterinário tem que romper muitos dogmas, né? Tem que superar muitas questões, mas obrigado mesmo pela sua participação, engrandeceu demais o nosso evento aqui hoje. Eu que agradeço, André Mar, Cássio, agradeço a turma aí, né? Espero que o pessoal tenha gostado, né? Que a gente possa ver outras ações, né? E não tenha dúvida, capacitação e desenvolvimento tem impacto positivo em tudo. A gente precisa ver, tá no momento certo, é isso que a gente tem que fazer para ser trabalhado, né? De novo, obrigado aí e parabéns pelo trabalho de vocês e que isso aí possa nos ajudar no nosso dia a dia aí no campo, que informação é sempre importante, sempre bem-vinda e vocês estão fazendo um baita de um trabalho. Obrigado aí. Obrigado. E deixando mais uma vez um recado para todos que estão nos assistindo a qualquer momento, a qualquer tempo, estamos à disposição, o canal está sempre aberto para dúvidas, sugestões, nós vamos trazer também sempre o contato dos nossos convidados aqui para a gente conduzir isso de uma forma aberta. Esse trabalho é para vocês. Obrigado, turma. É isso. Até o próximo episódio. Um abraço.